Você abriu a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Vamos ver o versículo 1 então. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por este tempo. Eu quero te agradecer pela sua palavra. Eu quero te agradecer pelo tempo que separamos neste domingo para estarmos na tua presença como igreja, para ouvir a sua palavra, para sermos, ó Deus, ensinados, ministrados pelo teu Espírito. Clamamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor, ó Deus, revele a sua perfeita vontade, o teu querer, a tua direção para cada pessoa que está aqui, para cada pessoa que nos acompanha, que está conosco através do YouTube, para cada vida, Deus, que está conosco neste momento, para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a segunda carta de Paulo para Timóteo é uma carta de despedida. É uma carta pastoral, mas é também uma carta de despedida. O que Paulo está dizendo para Timóteo, em algum momento da carta, é que ele já está sendo preparado para ser derramado como libação, algo que era derramado sobre oferta, um líquido. Então, ele já está sendo preparado, né, para ser oferecido ao Senhor. Já sabe que ele iria morrer, está pertinho da sua morte. Então, Paulo, ele escreve para Timóteo, e nós vimos aqui a linguagem que ele usa, portanto, você é meu filho. Então, Paulo trata Timóteo como um verdadeiro filho na fé. Alguém que andava com ele, alguém que caminhava com ele, alguém que viajou com ele, alguém que estava a cargo da igreja. Então, a primeira e a segunda carta a Timóteo são cartas pastorais, onde o apóstolo Paulo se dirige a um irmão que está numa posição de liderança na igreja. Alguém que está cuidando do povo de Deus. Então, ele dá muitos conselhos sobre a igreja, né? Tanto na primeira quanto na segunda carta. Ele dá muitos conselhos também pessoais, de como um líder deveria se comportar, se portar. Ele dá muitos conselhos para a vida cristã. Então, eu estava dizendo hoje de manhã, e vou dizer novamente, que eu me identifico muito com Timóteo, porque também sou um líder, sou um pastor, e eu vejo como Deus ele trabalha nessas situações, como Deus usa Paulo para trabalhar no coração de Timóteo. Na verdade, a maioria das coisas que Paulo fala para Timóteo, eu me vejo na maioria delas, na grande maioria. Só tem uma coisa que Paulo fala para Timóteo que eu não me identifico, irmãos. É que na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, Paulo fala para Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade. E como vocês sabem, irmãos, eu já não sou tão jovem mais, né, irmão? Então, nessa parte eu não me identifico com Timóteo. Porém, as outras situações pastorais ou não de vida, eu me identifico, eu acredito que eu e você podemos olhar para esta carta e entender que Deus tem princípios, tem colocado princípios nela, onde eu e você podemos aprender e podemos então desfrutar daquilo que o Senhor está falando para ele. Uma das coisas que eu entendo que Paulo fala para Timóteo é este conselho que ele dá: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Na verdade, um pouco antes, Paulo fala sobre o seu ministério, sobre as lutas que ele está passando, sobre a prisão que ele estava vivendo. Ele fala sobre pessoas que o abandonaram. Ele fala sobre a dureza do ministério, sobre as dores, sobre as dificuldades do ministério. Logo depois, ele fala para Timóteo: Timóteo, olha, eu quero que você sofra comigo também, né? o chamado, que você possa sofrer também as coisas que o ministério proporciona. Irmãos, o ministério é uma bênção. Ele nos proporciona muitas vitórias e muitas alegrias, mas também é uma luta. Assim como casar também é uma bênção, mas o casamento proporciona também algumas dificuldades. Assim como entrar numa faculdade é uma bênção, mas talvez vai trazer consigo esta bênção algumas dificuldades. Conseguir um novo emprego é uma bênção, mas talvez vai trazer também algumas dores, maior responsabilidade, maiores cobranças. Ou seja, há um ditado em inglês que fala no pain, no gain, ou seja, sem dor não tem nenhum ganho, sem dor não há crescimento. Então, também na vida cristã é assim, irmãos. Se nós estamos entrando num chamado de Deus, há desafios, e talvez eu e você podemos sofrer uma ou outra dificuldade.
Mas Paulo fala para Timóteo: Timóteo, fica firme, continue servindo a Deus, sofre comigo aí as dores do ministério. Olha, não se envergonhe de mim, eu sou o seu pai espiritual, sou o seu líder, estou encarcerado, estou preso, mas não tenha vergonha disso, continua pregando, prega, insta, corrige, chama a atenção da igreja, não importa, prega tempo, fora de tempo, continua falando, evita questões falatórios inúteis que só traz confusão. Mas olha, você tem tantas coisas para viver ainda, desafios. Então, quando Paulo ele coloca esta frase aqui no meio da sua carta: olha, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Paulo então está num contexto onde ele estava dizendo para Timóteo: Timóteo, a vida tem dificuldades e a vida tem desafios. E é claro que ele está aqui num contexto de liderança de igreja, de pastor, mas você que talvez não seja pastor, não é líder de uma igreja, mas você hoje é líder da sua própria vida. Então você também tem os seus desafios como homem, como mulher, como jovem, como adolescente, até mesmo como criança. Nós temos desafios para vencer, para enfrentar e para, irmãos, conquistar coisas que o Senhor tem dito que vamos conquistar. Nós olhamos então para essas dificuldades e podemos trazer esta realidade que Paulo trouxe, trazer para o meio das nossas circunstâncias, trazer para o nosso contexto de vida, esta frase dizendo: eu preciso ser forte, eu preciso me fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Irmão, só precisa ser fortalecido, só pode ser fortalecido quem precisa ou quem reconhece que precisa de força. Paulo depois fala para Timóteo um monte de coisas. Olha, você precisa fazer discípulos, você precisa perseverar, você precisa fazer um monte de coisa, ou seja, desafios foram apresentados. Irmãos, assim também nós temos desafios. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: se os seus desafios são grandes, eles te animam ou te desanimam? Irmãos, tem gente que olha uma pia de louça enorme, cheia de louça, aquele desafio está ali, irmãos. Tem gente que vai para cima daquela pilha de louça. Deixa comigo, quem é assim? Deixa eu ver. E quem fala assim: eu vou deixar para amanhã? Não é? Ou então você tem que estudar, que vai ter aquela prova difícil, aquela situação, você sabe, e aí você, vou pegar agora para estudar, vou acordar às 5 horas da manhã para estudar, ou o desafio te anima ou te desanima? Você tem que ir para tal lugar para fazer uma coisa e de repente está aquele sol. Aí você olha: nossa, que sol, eu vou ter que ir a pé, estou sem dinheiro para o Uber, lá não tem ônibus, vou ter que caminhar, aquela luta, aquela correria, aquela dificuldade, aquele desafio. Ele te anima a enfrentar ou ele te desanima? Talvez você olhe para a sua casa e o ambiente da sua família está conturbado, e você entende que você precisa tomar atitudes, orar, buscar a Deus, ou então buscar algo do Senhor, para que o ambiente da sua casa seja curado. Isso te anima ou desanima? Talvez o seu marido é um cara difícil, complicado. Te anima a buscar a Deus ou te desanima e você fala assim: não tem jeito. Talvez a sua mulher seja complicada, e aí? Pode ser que o seu casamento esteja num momento difícil. Isso te anima ou te desanima? Pode ser que o seu pai e a sua mãe são duros, não querem ouvir o evangelho, têm dificuldade. Isso anima você a orar por ele ou desanima? Quando a situação se levanta, quando o gigante se levanta, quando as lutas se levantam, você sente que precisa ser fortalecido por Deus para viver e vencer e para conquistar aquilo que Deus disse que você pode e deve conquistar. Irmãos, então, diante dos desafios, há uma palavra: fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. Irmãos, tem pessoas que olham para o desafio e desanimam, e temem. Eu vou pegar aqui 2 exemplos bíblicos, pelo menos. O primeiro exemplo que eu vou dar é de Davi. Quando Davi é enviado pelo seu pai Jessé para ver os seus irmãos que estavam na frente da batalha. Então, quando Davi chega lá, estava acontecendo algo que já estava acontecendo há 40 dias. Um gigante saía da fileira dos filisteus e ia até onde estava acampado o exército de Israel. O nome desse gigante era Golias. E ele então insultava aquele exército, pedia, desafiava aqueles homens para que enviassem alguém que pudesse lutar contra ele. E a Bíblia diz que os israelitas fugiam diante dele com medo. O desafio era muito grande.
Então eles tinham medo e eles fugiam. Então os israelitas olharam para o desafio, desanimaram, fugiram e se enfraqueceram ou se acovardaram diante daquele problema, diante daquela luta. Quando Davi viu aquele desafio, Davi não era guerreiro, Davi não tinha espada, Davi não tinha experiência nenhuma de guerra, Davi não tinha nenhum escudo, não tinha nada, irmãos. Não tinha armadura, não tinha nada, mas ele tinha fé em Deus, amém? Então os israelitas olharam para Golias, viram o desafio e temeram. Davi ouviu aquele desafio e o seu coração se encheu de fé e de ousadia. E ele perguntou: quem é este circunciso que está levantando a voz contra o exército do Deus vivo? Quem é ele? Quem ele pensa que é? Então, quando Davi vai contra o filisteu olhou para ele, o gigante olhou e o amaldiçoou. Mas ele falou assim: você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi não tinha nem espada, irmãos, mas ele pegou a espada do próprio gigante para cortar a cabeça dele, amém? Então nós vemos alguém que diante do desafio, diante da dificuldade, ousou crer em Deus, se fortaleceu no Senhor. Outra situação, os espias, quando Moisés manda lá em Números 14, Moisés envia 12 homens para espiões para olhar a terra de Canaã. E desses 12, 10 voltam. Todos eles viram a mesma coisa. E 10 voltaram e começaram a infamar a terra, dizer que a terra devorava os seus moradores, que a terra era impossível de ser conquistada, porque havia na terra gigantes, havia cidades fortificadas, e eles eram como gafanhotos aos olhos dos habitantes da terra. Então eles desanimaram o coração do povo, mas 2 homens se levantaram, viram a mesma coisa, os mesmos desafios, as mesmas cidades, os mesmos gigantes, a mesma situação, mas o seu coração e os seus olhos estavam diferentes, porque estavam fortalecidos pelo Senhor. E eles disseram: não, se o Senhor for conosco, nós vamos possuir essa terra e vamos devorar os inimigos como se fosse pão. A mesma coisa, irmãos. Então eu estou dizendo nessa noite que talvez o desafio que você está enfrentando, a luta que você está enfrentando, o problema que você está agora olhando para vencer na sua casa, no seu ministério, na sua vida profissional, na sua vida financeira, as lutas, as dificuldades que eu e você podemos estar enfrentando. Irmãos, nós podemos ter a visão de 2 formas, de uma forma que vai nos levar ao desânimo, à derrota e ao cansaço, ou uma forma que vai nos encher de fé, vai nos fazer olhar para aquele que é todo poderoso, e diante do gigante nós vamos cantar: todo poderoso, todo. Amém? É isso que eu estou falando, irmãos, nessa noite. Que há maneiras de nós vermos isso. Como mulher de Deus, quais são os seus desafios? Como homem de Deus, se você é casado, quais são os desafios? Se você é pai, se você é mãe, se você é jovem, adolescente, quais são os seus desafios? Irmãos, eu tenho muitos desafios. Muitos desafios. Ontem mesmo, durante nosso desconecte, em um determinado momento eu me ajoelhei e eu falei assim: Deus, eu preciso ser fortalecido pela graça que está em Cristo Jesus. Eu preciso ser fortalecido. E essa foi a minha oração, irmãos. Eu só ficava: Deus, me ajuda. Olhando os desafios que eu tenho como pastor, olhando os desafios da igreja que eu pastorei, olhando os desafios das vidas que o Senhor tem me confiado. Eu falei: Deus, eu preciso da sua força. Eu não posso sozinho, eu não consigo, mas eu preciso da sua graça. Então estamos diante de um Deus que ajuda o necessitado. Estamos diante de um Deus que dá graça àquele que se humilha. Estamos diante de um Deus todo-poderoso, amém? Então, queridos, a mensagem é a seguinte: fortifique-se. Você precisa de força, quem precisa ser fortalecido? Deixa eu ver. Você tem desafios, irmãos. Então a palavra do Senhor para nós é: seja fortalecido na graça que há em Cristo Jesus. Então essa graça está em Cristo Jesus. Irmãos, é claro que existe uma graça que está sobre a humanidade. Quando eu falo a graça que eu quero ministrar nessa noite, a graça que está em Cristo Jesus, é uma graça especial para a igreja, para aqueles que têm aliança com Ele, que nos perdoa, que nos liberta, que nos livra de toda maldição.
Então nós estamos diante de um Deus que tem uma graça especial para aqueles que têm uma aliança com Ele, para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas há uma graça que muitos teólogos chamam de graça comum, que é a graça que Deus derrama sobre toda a humanidade. O sol brilha para todo mundo, para bons e para maus. A chuva, ela cai sobre pessoas boas e sobre pessoas más. Quando na sua primeira viagem missionário, o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, chegaram em Listra e curaram ali um homem que estava enfermo, um coxo, curaram aquele homem. A cidade queria sacrificar um touro para ele, como se eles fossem deuses. Então Paulo e Barnabé eles se levantam e começam a pregar, e Paulo fala para eles assim, Atos capítulo 14, Paulo fala: no passado, Deus permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou a sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Então Deus, ele deu o seu testemunho para toda a humanidade, e tem dado ainda até hoje. A natureza proclama a glória de Deus, amém, irmãos? Então existe uma graça que está sobre toda a humanidade, mas existe uma graça que está em Cristo Jesus. E esta graça que eu estou dizendo, esta graça que nos fortalece como igreja, para vencer os nossos desafios, para vencer as nossas lutas, e para nós caminharmos, para nós continuarmos em frente, irmão, daquilo que Deus quer fazer através de nós e em nós. Eu entendo, irmãos, que Paulo fala para Timóteo: meu filho, fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. A primeira coisa, essa graça está em Cristo Jesus. É um favor de Deus, querido, que nos abençoa. É uma graça que tem acesso para aqueles que têm uma aliança com o Senhor, através do perdão dos seus pecados, através de uma aliança de fé, de reconhecer que Jesus é o único Senhor e Salvador, de que o seu sacrifício na cruz é suficiente para perdoar os nossos pecados. É uma graça, irmão, que Deus derrama sobre a sua igreja, sobre aqueles que têm uma aliança com Ele. Olha o que diz aí em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. É uma graça que nos é dada em Cristo Jesus. É um favor do Senhor. É algo que nos abençoa. É o próprio Deus que se torna favorável a nós. Ele se torna inclinado a alguém para compartilhar benefícios. É um favor de Deus. O maior favor de Deus, irmãos, é o perdão de pecados, sem merecimento nenhum. O Senhor nos perdoa, sem nós merecermos. Simplesmente quando olhamos para Ele pela fé, recebemos o perdão dos nossos pecados. Esta graça que nos perdoa, que nos liberta, que muda a nossa natureza, é a porta de entrada para uma vida, irmãos, totalmente diferente, para uma mudança. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Esta graça nos fortalece. É uma graça que é acessada pela fé. Então, irmãos, quando nós entendemos isso, que esta graça traz o perdão de Deus sobre nós, nós precisamos então começar a agir à altura daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Tem pessoas, irmãos, que agem como se não tivessem uma aliança com o Senhor. Pessoas que estão debaixo de culpa, pessoas que estão debaixo de acusação, pessoas que estão num lugar, irmãos, onde ela não se sente capaz de viver aquilo que Deus tem para ela. Isso não é ruim, é verdade, nós somos incapazes de viver o que Deus tem para nós. Mas quando nós entendemos que a graça do Senhor nos capacita, ou então nos libera para viver, nós saímos de um lugar de acusação, nós saímos de um lugar onde nós não percebemos que somos amados por Deus, nós saímos de um lugar onde nós temos aqui uma sentença de condenação, de fracasso, onde estamos temerosos, onde temos medo dos desafios, onde os desafios são tão grandes que nos desanimam, porque nós percebemos que não temos força e não temos capacidade de vencê-los. Este é o lugar de acusação, é um lugar de incapacidade, é um lugar onde falta a graça de Deus. Mas quando nós entendemos que o Senhor então tem uma graça, e essa graça é um favor que nos leva em direção à cruz, que mostra para nós que aqui na cruz nós somos perdoados, somos libertos, a maldição acaba.
Aqui o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós saímos daquele lugar de culpa e viemos para um lugar de perdão, para um lugar onde nós temos comunhão com Deus, onde nós podemos ter intimidade com o Senhor, desfrutar de verdades novas, e aí nós podemos viver coisas novas. Porque neste lugar nós estamos na graça que está em Cristo Jesus, amém? Aqui já não é mais a minha força que me capacita, aqui já não é mais a minha capacidade, a minha sabedoria, ou aquilo que eu acho, aqui é a graça que me liberta, é a graça que me perdoa, é o favor de Deus que está sobre mim. Eu olho para o Senhor e eu vejo que Ele me ama, como nós cantamos nessa noite. E quando eu percebo que Ele me ama, então me entrego a esse amor, e a sua graça se torna eficaz sobre a minha vida, sobre a minha história. Aleluia. A graça também, irmãos, tem um caráter de uma capacitação de Deus. Ela também é uma capacitação. Então, não apenas um favor que nos perdoa, mas também agora algo de Deus, um favor de Deus que nos capacita para viver uma nova realidade. Então a graça, irmãos, como muitos têm pregado por aí, infelizmente, uma graça que parece que você pode fazer o que você quiser, porque a graça, ela é, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Até usam alguns versículos, né, para justificar uma doutrina errada. A graça que você pode fazer o que quiser, porque nós estamos no tempo da graça, e no tempo da graça é só bênção, irmãos. Né, alguns irmãos chamam de super graça. Uma graça que supera tudo, que te dá liberdade para você fazer o que você quiser. E eu preciso dizer nessa noite que a graça de Deus, ela não nos dá liberdade para pecar. A graça de Deus, ela nos dá liberdade para dizer não ao pecado. Amém? É diferente. A graça de Deus não é aquela graça que cobre todo o pecado, como se nada, né, tivesse tudo certo. Não, a graça de Deus, ela nos perdoa e ela nos capacita para não pecar, para andar em santidade, para viver em santidade. Eu quero ler alguns versículos que o apóstolo Paulo também entendia sobre a sua vida, de como essa graça o capacitava. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, conforme a graça. Paulo, então, ele entendia que conforme a graça que ele recebeu, ele lançou o alicerce. Ele começou a construir, porque a graça do Senhor o capacitou. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo então reconhecia que ele era apóstolo, que ele era ministro pela graça. Ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. E antes a graça não foi inútil, mas trabalhei. E aqui ele estava falando de outros apóstolos, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Havia então uma parceria. Paulo entende que ele respondeu positivamente a esta graça. A graça de Deus fez com que ele trabalhasse. Ele então entendia, irmãos, que a graça o capacitava para trabalhar. Pela graça de Deus você pode ser um pai melhor. Pela graça de Deus você pode ser um melhor marido. Pela graça de Deus você pode ser uma esposa melhor. Pela graça de Deus você pode ser um cristão que anda em santidade. Pela graça de Deus você pode ser um jovem que anda, querido, em santidade sexual, em pureza. Pela graça de Deus você pode ser um profissional excelente que anda com caráter, com qualidade. Pela graça de Deus, a sua casa pode ser transformada, porque a graça de Deus nos capacita a viver coisas novas. É isso que Paulo está dizendo. Eu trabalhei, ou seja, ele respondeu positivamente. Irmãos, nós temos recebido graça do Senhor. A Bíblia diz em João capítulo 1 que temos recebido graça sobre graça.
O Senhor Jesus tem derramado graça sobre a sua igreja. Irmãos, e Paulo fala em 2 Coríntios, olha, eu rogo a vocês que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Ou seja, irmãos, nós precisamos responder positivamente à graça que temos recebido. Essa graça que nos fortalece, a graça que está em Cristo Jesus, vai nos fortalecer para vencer e para enfrentar cada desafio, cada situação, cada coisa que se opor ou que se colocar, cada barreira que se colocar entre nós, é aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. É a graça que nos capacita, que nos fortalece. Irmãos, então nós olhamos aqui que Paulo entendia isso, que havia uma parceria, ele com a graça de Deus. Irmãos, então são situações que Deus vai trabalhando conosco. A hora que eu acabei de pregar de manhã, veio um irmão pedir oração por uma situação profissional. E ele falou assim, pastor, eu tenho me sentido assim, eu tenho me sentido dessa forma. E ele abriu ali o coração comigo e disse tudo o que estava acontecendo. Eu falei assim, mas o que é que você sente? O que você sente? Ele falou assim, olha, eu sinto que eu estou errando por causa disso, daquilo. Eu falei, então tá bom, querido. Essa situação, então, você vai chamar a sua esposa, vai chamar a sua família, você vai sentar com eles, você vai expor o seu sentimento, vocês vão orar juntos e a graça de Deus vai te conduzir por um caminho certo. Agora, não despreze aquilo que Deus está colocando no seu coração, falei para ele. Deus está colocando no seu coração uma insatisfação que vem de Deus. Porque você está perdendo tempo para estar com a sua família, está perdendo tempo para estar na obra, você disse que você gostaria de estar mais, você está perdendo situações que você gostaria de viver e você não está conseguindo viver, porque por causa de um apelo financeiro que você disse que também não precisa tanto. Irmão, então coloque isso diante do Senhor, a graça de Deus vai te conduzir a tomar a melhor decisão. Então, precisamos entender, irmãos, que o Senhor, Ele coloca uma insatisfação, uma situação em nós, Deus coloca algo em nós, Deus revela alguma verdade, alguma circunstância, alguma coisa. E nesta revelação, eu e você precisamos então responder positivamente. Positivamente. Irmãos, eu ia trabalhar chorando todo dia. Pensa num trabalho bom, mas eu trabalhava num lugar bonito, ganhava bem, o horário era tranquilo, mas todo dia eu ia chorando para o meu trabalho. Havia uma insatisfação no meu coração. Por quê? Porque eu gostaria de estar aqui no tempo integral. A minha vida toda eu orei por isso. Desde que eu conheci Jesus, eu falei, Senhor, eu quero estar no tempo integral, eu queria ser pastor. E eu coloquei isso, Deus me chamou para isso. Então eu estava ali clamando, orando, no emprego público federal, né, com aposentadoria integral, com tudo, melhor convênio, com tudo, irmãos. Mas eu ia chorando todo dia para o meu trabalho. E um dia eu lembro que eu falei para Deus, eu não oro mais para ser tempo integral, não vou orar mais. Não quero mais orar. Chega, cansei. E na mesma semana que eu fiz isso aqui na sala de oração, na nossa sexta-feira, estava orando, uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu não sei o que é, mas Deus está me dizendo que o senhor falou para ele que não vai mais orar por um determinado assunto. E Deus está dizendo para você assim, que Ele quer que você continue orando. Então a graça de Deus estava ali se revelando a mim para me conduzir aquilo que Deus tinha. Mas eu poderia falar assim, quer saber de uma coisa? Agora eu não quero mais. Chega, cansei. Deus está brincando comigo, Deus é ruim, qualquer coisa eu poderia falar. Eu falei assim, não, irmãos, responda positivamente à graça. Deus se revelou através de alguém, Deus estava tentando conduzir a minha vida para o seu perfeito plano, para a sua perfeita vontade. Então o que eu fiz? Respondi positivamente. Aquela bobagem que eu tinha falado, Deus, eu não oro mais sobre isso, é a última vez que eu estou orando. Eu falei isso para Deus, é a última vez que eu estou orando sobre esse assunto, daqui para frente não oro mais. O Senhor me chamou a atenção através de uma irmã. No mesmo momento, irmãos, eu lembro que orei por isso e depois continuei orando, até o Senhor me conduzir para o tempo integral na sua obra. Então, às vezes, nós queremos ser cabeça dura, queremos ser teimosos, mas, irmãos, deixa Deus falar ao teu coração. Se Deus está te dirigindo para pedir perdão, se Deus está te dirigindo para, de repente, consertar uma situação, se Deus está pedindo para você mudar a atitude com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com os seus pais, irmão, muda. Deus, quantas vezes me conduziu a isso? Eu lembro de um dia que eu estava tão
crítico em relação a Fernanda e a Flávia, e Deus falou comigo, falou assim, se eu tratasse você como você tem tratado as suas filhas, o que seria de você? Se eu fosse exigente com você da mesma forma que você tem sido exigente com as suas filhas, você acha que você ia suportar? E eu pedi perdão para Deus e eu mudei a minha situação. Irmão, pensa num sogro ruim, era eu, irmãos. Era um sogro ruim. Já pedi perdão para os meus genros, já. E um dia eu fui para o Chile, participei de um congresso de família lá no Chile, junto com meu amigo pastor Álvaro, e eu estava lá, participei de um evento para homens, de uma palestra só para homens, e ali Deus falou comigo, irmãos, que eu precisava mudar a minha postura em relação aos meus genros. E eu entendi que a graça do Senhor estava me conduzindo por um caminho diferente. Sabe o que eu fiz quando eu voltei? Pedi perdão para Ele. E comecei a mudar algumas coisas, irmãos. Hoje meus filhos, meus genros são filhos. Tenho 4 filhos hoje, irmão. Amém? 2 rapazes e 2 moças. Meu genro está lá, ó, dando positivo. Mas porque Deus trabalhou, porque não era isso não, mas se sou eu, cara, você estava na água. Se era eu estava na água, mas Deus trabalhou no meu coração. Deixe Deus trabalhar no seu coração, irmão. Deixa Deus trabalhar na sua vida, isso é graça de Deus, que trabalha, que conserta, que corrige, que direciona, que fortalece, que capacita, que perdoa, que liberta, que nos ajuda a vencer os nossos desafios. É graça. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Paulo dizendo, esta é a nossa glória, o nosso orgulho, a nossa consciência. Dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus, de acordo com a graça de Deus. A condução das decisões de Paulo, a condução das atitudes, e tudo que Paulo, do relacionamento de Paulo com a igreja, tudo que ele está dizendo aqui, que não foi de acordo com a sabedoria deste mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Quantos precisam da graça de Deus? Nós precisamos, irmãos. Graça de Deus para enfrentar os desafios. Hebreus 13, 9 diz, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Aqui no contexto dos judeus, dos hebreus, havia toda ali uma religiosidade, uma cerimônia, um cerimonialismo no templo. E aqui o escritor de Hebreus está dizendo, olha, o nosso coração tem que estar confirmado, fortalecido pela graça. Coração fortalecido pela graça e não por cerimônias. Irmãos, a religiosidade não fortalece o nosso coração. Sabe o que nos fortalece, irmãos? É quando nós nos lançamos aos pés do Senhor, é quando nós o adoramos de todo o coração, é quando nós nos prostramos a Ele, quando nós temos intensidade. Quando nós amamos a Deus, somos apaixonados por Ele, quando nós desejamos ser mudados, transformados, curados, perdoados, um relacionamento intenso e íntimo com o Senhor, não um relacionamento religioso, distante, baseado em cerimonialismo, baseado em religiosidade, baseado, querido, em situações, eu vou lá no louvor, já vou cumprir a minha obrigação, eu fui no culto, já cumpri a minha obrigação. Não, querido, não é ler um capítulo da Bíblia e quando você termina de ler, você nem lembra mais o que você leu, mas é você ler aquilo ali e manchar a sua Bíblia, a página da sua Bíblia com lágrimas, irmãos. É você anotar aquilo que você está lendo, é você meditar, é você trazer aquilo para a sua vida, é você clamar para que Deus mude o seu coração, é você falar, Deus, eu preciso ser fortalecido, porque a minha vida tem tido dificuldades, eu tenho enfrentado desafios, eu tenho enfrentado incapacidades, eu tenho olhado e tenho visto gigantes, eu tenho visto tantas e tantas coisas, mas eu preciso do Senhor, eu preciso da sua graça, eu preciso do teu perdão, eu preciso vivenciar isso. A religiosidade não está suprindo o meu coração, não está suprindo.
Irmãos, eu me lembro um dia que eu estava sentado aí, tinha um irmão pregando aqui, e eu analisando a pregação dele. Eu lembro desse dia, irmãos. Analisando, o cara pegou o versículo, abriu, leu e começou a pregar. E eu comecei a falar assim, bom, esse versículo não é bem isso que diz, não. Porque a Bíblia fala diferente. E o irmão aqui pregando, e eu sentado aí olhando, falei assim, olha, eu usaria esse versículo, mas para reforçar essa ideia, eu usaria aquele outro lá que diz melhor do que esse. Tudo dentro do meu coração, irmãos, analisando tudo. Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, falou assim, meu filho, quem está pregando é ele, não é você. Imagina se você estivesse pregando lá e ele estivesse sentado aqui com o mesmo coração. Ele se preparou, ele orou, ele buscou, ele está abençoando tanta gente, você aí com o coração fechado, não vai receber nada. Não vai receber nada. Se você não mudar o seu coração, você não vai receber nada. E na mesma hora, irmãos, falei assim, Deus me perdoa. Aquele criticismo estava tomando conta de mim, era o meu gigante. E eu falei assim, não, eu quero lançar fora isso aqui, eu quero me render. Irmãos, a gente erra, eu prego, eu erro, irmãos. Você prega, erra. Só não erra quem não prega, irmãos. Mas todo mundo que prega erra, não tem como. Sempre a gente coloca uma palavra fora do lugar, nós podemos errar aqui num conceito, numa coisa, mas faz parte. Mas também acertamos algumas coisas. E eu tenho certeza que Deus pode falar ao teu coração através daquilo que o Espírito Santo quer ministrar nessa noite. Assim como Deus fala no meu coração, depois disso, irmãos, o meu prazer é sentar e ficar ouvindo pregações. Ontem pregou que vários irmãos me pediram para pregar também no Desconect. Eu preguei, irmãos, sem problema, mas eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir. Eu amo ver vocês pregando. Amo. A religiosidade não fortalece o nosso coração. Então, resumindo hoje a palavra, só pode ser fortalecido aquele que reconhece que precisa ser fortalecido. Você só oferece água para quem pede um copo d'água. Às vezes a gente, por educação, a gente fala assim, você quer um copo d'água, irmão? Alguém vai na sua casa, você quer uma água, alguma coisa. Mas normalmente você está ali conversando, está tudo bem, está caminhando aquela comunhão, aquela conversa gostosa, mas de repente a pessoa está com sede, ela fala assim, olha, você poderia me dar um copo d'água? Você fala, claro, você vai lá, levanta, vai lá na sua geladeira, no filtro, onde quer que seja, você pega a água e leva para aquele irmão, por quê? Porque ele pediu. Irmãos, só vai receber força de Deus quem pede e quem precisa. Se você se acha suficiente, a graça do Senhor não vai ser derramada sobre aquele que se acha suficiente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Não é? Então coloque diante do Senhor se você precisa de fortalecimento. E se você reconhece que precisa, então fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. É aquela graça que nos perdoa e nos leva a viver o propósito do Senhor. Pode vir aqui, pastor Fabiano, por favor. Essa graça é aquela que nos perdoa e nos fortalece, nos dá um propósito, nos libera para viver aquilo que Deus tem. É uma graça também que nos capacita e que trabalha conosco. Eu queria que você fechasse os teus olhos e deixasse o Senhor ministrar ao teu coração nessa noite. Deixasse Deus ministrar ao teu coração, querido. Se você precisa dessa graça, se você precisa deste fortalecimento, se você entende que você precisa de algo novo diante do Senhor, se você tem desfrutado da bondade de Deus, glória a Deus por isso. O sol brilha para justos e para injustos. A chuva vem sobre toda a humanidade. Mas existe uma graça que está em Cristo Jesus, que é acessada pela fé. É para aqueles que acreditam que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas. Se você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus para ter acesso a esta graça, nesta noite eu quero orar com você. Repita esta oração no seu lugar e diga, Senhor Jesus, aí também através do YouTube, diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti.
Eu quero acessar esta graça através da fé. E eu quero ter uma aliança contigo, onde eu te reconheço como Senhor, Salvador da minha vida. Eu te recebo nesta noite para estar comigo para todo sempre, para mudar a minha história em teu nome, Senhor Jesus. Eu queria que, enquanto a equipe ministra uma canção, você pode ficar de pé nessa noite, você possa então estar orando, enquanto os irmãos ministram essa canção. Ore e fala: Deus, eu preciso ser fortalecido. Coloque diante do Senhor o que você precisa, coloque os desafios que você tem, se são desafios de santidade, se são desafios profissionais, financeiros, de relacionamento, de saúde, desafios que você tem, coloque diante do Senhor. Se são desafios com relação ao seu filho, ao seu marido, à sua esposa, coloque diante do Senhor, peça para o Senhor te fortalecer, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque os desafios não estão para nos parar, pelo contrário, Deus, os desafios estão para nos impulsionar a vencer e a glorificar o teu nome. Pai, como igreja, somos livres para caminhar em novidade de vida, para andar em santidade, porque a santidade que temos vem do Senhor. Como Paulo disse, né, a santidade vem do Senhor, a sabedoria vem do Senhor, a graça vem do Senhor, a capacidade vem do Senhor, e nós vamos caminhar, ó Deus, em resposta ao amor que o Senhor nos tem dado. Vamos caminhar, ó Deus, confiando na tua graça, sendo fortalecidos, crendo, liberando a nossa fé. Esta graça é acessada pela fé. Nós renovamos a nossa fé com alegria nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.